E aí, tudo bem? Nós estaremos estudando sobre a Revolução Russa. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre os antecedentes, tá? Então eu quero começar frisando aí para vocês entenderem que a Revolução Russa ela contou com um apoio intelectual de vários pensadores que acabaram se misturando, que acabaram fazendo parte dos movimentos trabalhistas anteriores à Revolução. Eram pessoas que tinham orientação socialista, comunistas, anarquistas, tá? E eles vão ter um papel importante na maneira ideológica que as pessoas, que os operários russos principalmente, vão estar enxergando o Estado e a sociedade. Tá? Para esses grupos, tá, de pensadores, o Estado ele deveria ser no mínimo aí repensado, tá? Principalmente socialistas e comunistas. Os anarquistas vão propor o fim do Estado, tá? Eles vão, primeiro ponto, ser contra a propriedade privada. Eles não vão defender a propriedade privada, tá? Principalmente no que se refere os meios de produção e circulação, fábricas, grandes fazendas, bancos. A concepção deles, essas propriedades deveriam ser do Estado. Com isso, a sociedade seria mais igualitária, mais justa. Tá? E com isso eles acreditavam que iria acabar aí do que eles chamavam de exploração do homem pelo homem. Tá? Então a Revolução Russa ela vai contar aí com esse apelo ideológico, né? E nós vamos ver que o czar, por vários fatores, vai perder a mão aí da sociedade, e esse pensamento vai influenciar com que os trabalhadores, com que os operários tomem o poder lá na frente. A Rússia, no início do século XX, ela era o país, o império, né, com maior extensão territorial. Era também a maior população do mundo, com 132 milhões de pessoas, tá? E vivia ainda no sistema de monarquia absolutista. Tá? Enquanto as outras nações do mundo já haviam superado esse sistema de governo, no absolutismo, a Rússia ainda estava num modelo de monarquia absolutista. Tinha lá no poder o czar Nicolau II. Tá? Com isso, né, a imprensa era limitada, não tinha uma constituição que segurava ali o poder do rei, a liberdade de expressão era limitada. Quem fosse contrário ao imperador, ele torturava, ele matava. Tá? E aí com isso vão surgir grupos que vão ser contrários ao monarca. Tá? Só que em contrapartida ele tem as forças armadas do lado dele. Só que as forças armadas elas eram despreparadas, elas não eram bem equipadas, ao ponto que nós vamos ver melhor que a Rússia vai entrar na guerra com soldados despreparados, sem equipamentos. Tá? Ele tinha a igreja ortodoxa, tá? como mantenedora ali do seu poder, porque a igreja ortodoxa, o sínodo, né, o Santo Sínodo, que era o alto clero ali, os mais importantes da igreja, dependiam do czar, porque através dos impostos a igreja conseguia a sua manutenção. E ainda ele tinha uma nobreza rural a seu favor. 107 mil famílias controlavam toda a produção rural da Rússia, só que com ferramentas rudimentares, sem qualidade de vida para os trabalhadores rurais. Tá? E ainda você tinha lá os donos de fábricas que exploravam os operários das maneiras mais impressionantes se comparadas com a nossa época. Então já dá para a gente imaginar o quadro de como que era a Rússia antes da Revolução. Um território gigantesco, com milhões de pessoas, pessoas governadas por uma pessoa só, que controlava com força, que não aceitava quem pensasse direito, né? Que não permitia que pensamentos contrários fossem divulgados. Tá? Ele tinha a liderança do exército a seu favor. Ele tinha a igreja, que era oficial na época, ao seu favor. Ele tinha a nobreza, que era composta de muito poucas pessoas comparadas com a grande população
a favor dele. Ele ainda tinha os donos das fábricas, os burgueses, que lucravam muito com a exploração dos operários. Em contrapartida, quem trabalhava no campo e quem trabalhava na cidade não tinha nada, vivia em miséria. E essa miséria só vai piorar quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Os operários, eles, devido à influência que eles tinham de pensamentos comunistas, socialistas e anarquistas, não vão aceitar essa situação, vão começar a querer reivindicações para que na Rússia a vida começasse a ficar mais parecida com de outros lugares, com liberdade de imprensa, com constituição. Eles vão propor que o czar seja derrubado e no lugar entre um governo popular, tá? E essas greves, essas manifestações, elas não vão ser aceitas pelo czar, né? Tanto que em 1905, em São Petersburgo, tem um período que é conhecido como Domingo Sangrento, que a população foi de forma pacífica fazer um manifesto, um pedido ao rei, e a Guarda Nacional então atirou contra essas pessoas, e 1.000 pessoas foram mortas. Tá? Além disso, em 1906, a Rússia entrou numa guerra contra o Japão por territórios na China, e a Rússia perde essa guerra. Ou seja, o que era ruim cada vez ia ficando pior, até que nós vamos ver que mais para frente a Rússia vai ainda estar entrando na Primeira Guerra Mundial sem nenhuma estrutura. O czar ele passa cada vez a ser mais questionado pela elite, que começa a se organizar em jantares, elaborando planos para derrubar o czar, e pelos operários, que vão criar os sovietes. Os sovietes eram conselhos, né, que trabalhadores e moradores das cidades urbanas aí dos operários eram escolhidos de forma democrática, e eles se organizavam, se reuniam para tratar de esquemas, estratégias para a tomada do poder. Tá? Os sovietes vão ser proibidos em 1906 e só vão depois estar voltando, e aí com toda a força, em 1917. E nós vamos ver depois lá na frente qual vai ser a importância dos sovietes na formação da União Soviética. O imperador ele vai criar o que é chamado de Duma, que é um parlamento russo. Esse parlamento, então, teria como atribuição a criação de uma constituição, né? Só que o que o czar vai fazer? Cada vez que o parlamento vai contra ali, os desejos dele, ele dissolve o parlamento. Tá? E quando ele percebe também que as manifestações estão sendo reprimidas, que estão sendo caladas, ele também volta atrás com as promessas que ele fazia. Então ele não vai cumprir com as promessas que eram feitas, e o parlamento não vai lá no primeiro momento servir para muita coisa. Tá? A Rússia então entra na Primeira Guerra Mundial em 1914, 15 milhões de soldados vão para a guerra, soldados muitas vezes sem botas, sem armas, e aí a Rússia vai levar um pau na guerra. Em 1917 a Rússia entra num colapso financeiro total. Tá? Os sovietes voltam a se organizar e propor aí a derrubada do czar, até que vai chegar um momento que vai ser insuportável a situação do czar e ele vai renunciar. O czar renunciando, né, quem vai assumir o governo vai ser a Duma, o parlamento. Só que a parte mais conservadora do parlamento, aqueles que não queriam as mudanças radicais, que não concordavam com as mudanças lá comunistas, socialistas, principalmente com o pensamento anarquista. Então eles vão fazer algumas mudanças, por exemplo, vão estipular uma jornada de trabalho para os operários de 8 horas, vão legalizar partidos políticos, eles vão dar anistia a presos políticos, pessoas que tinham que ter fugido da Rússia por causa do czar. Só que em contrapartida, né, eles não vão sair da Primeira Guerra Mundial. E isso vai gerar uma revolta maior. Tá? E aí, no próximo vídeo, eu vou estar explicando para vocês aí a influência dos bolcheviques. E aí é quando a Revolução Russa atinge as suas marcas aí mais expressivas, que são mais questionadas na sociedade hoje. Vamos tentar entender aí que estado é que surge aí com o golpe aí de poder dos bolcheviques.